nome de Jesus. É com muita alegria poder chegar aqui, ver o meu amigo, pastor Sandro. Já são anos, primeira vez que eu viajei com eles, eu ainda fazendo seminário. Fomos lá para Contagem. Era um momento de jovens. Ele era líder do jovem da JNI. Da JNI, eu lembro. E foi um momento especial. Desde lá sempre nós tivemos uma amizade. Desde lá. E ele me convidou várias vezes para eu vir aqui pregar. Mas sempre não dava certo. Mas eu também sei que às vezes o momento de Deus é o certo. Não é o nosso momento. E Deus, ele não falha. No momento certo dele, as coisas sempre se encaixam e funcionam como deve funcionar. E hoje, eu falei que não, esse ano não pode acabar sem eu vir para aqui. No dia 23, eu estou indo para Moçambique agora com a família. Eu falei, não vou ter mais tempo. Eu falei, não. Eu estava no final de semana do encontro com Deus. E naquele negócio, eu falei, não importa o que acontecer. Eu tenho que ir para lá hoje. Porque eu prometi que esse ano não vai acabar sem eu estar lá na igreja do pastor Sandro e levar uma palavra junto com a igreja. Então é com muita alegria mesmo de coração, de eu vir aqui sobre este lugar. E vim hoje com minha esposa, que o pastor Sandro já adiantou, falou aqui que eu tinha que pagar dote para casar. Eu amo ela, não é porque eu paguei, é porque eu amo mesmo. Doeu. Tenho 2 filhos também que estão lá na salinha das crianças. Vim também com um discípulo meu, um amigo meu, Cosmo, que está aqui conosco. E tínhamos que atravessar o mundo para chegar aqui. Lá de Planaltina de Goiás. Para chegar até aqui. Mas não tem preço. É uma alegria poder chegar aqui. E hoje eu tenho uma responsabilidade aqui neste altar. Porque eu vou começar hoje com o que vai acontecer a semana inteira. Então a responsabilidade é minha, é grande aqui nesse altar. Por isso que eu orei hoje o dia inteiro. Falei, Senhor, que o Senhor me usa naquele lugar. Para que possamos entrar em 2023. Já estamos falando em 2023, profetizando 2023 com um ano de crescimento, um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então essa é a minha responsabilidade. Eu falei, Senhor, o que eu vou compartilhar com a igreja hoje? E Deus colocou uma palavra no meu coração. Abra sua Bíblia no livro de João. Capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 7, 8. Leremos também o versículo 13, 14. E vamos terminar no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8. No versículo 7, a minha Bíblia diz o seguinte: eu falo a verdade. Mas não digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que eles têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é de direito e justo também, do julgamento de Deus. No versículo 13, aí mesmo no capítulo 16,
A Bíblia continua dizendo: porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará a todos, ou a toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, assim Ele trará a glória para mim. E termina no capítulo 1 do Atos, versículo 8, dizendo: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até aos lugares mais distantes da terra, dizendo a palavra. Eu vim falar hoje com a igreja sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Todo líder, todo pastor que dispensa o Espírito Santo, ele está entrando numa encrenca que ele não sabe. Dá para entender o que eu estou falando? Dá para entender? Hoje dá para entender. Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2011, eu falava, as pessoas não entendiam nada. Eu tinha que repetir várias vezes. Moçambique, além de falar português, fala português, mas o sotaque é mais de Portugal. Então eu sempre tive dificuldade. Eu e a minha esposa, nós, além de falar português, nós temos mais 10 dialetos que nós falamos. E muitas das vezes, quando eu quero falar mal de alguém, eu falo desse dialeto, o professor não vai entender nada. Não falo mal de ninguém, estou brincando, sou crente. Mas as pessoas não entendiam quando eu falava. Hoje, por muitos anos, já estou 11 anos aqui. Quando eu falo, eu acredito que vocês entendem, mas eu gosto de fazer essa pergunta, porque não adianta eu ficar falando e a pessoa não entender nada. Só que tem um problema agora, pastor. Quando eu chego em Moçambique, não me entende. Aqui não é 100% Moçambique não me entende. Eu acabo me tornando um vira-lata naquilo que eu falo. Chego lá, as pessoas... Só que lá me dou bem, porque lá ainda eu consigo falar alguns outros dialetos lá de Moçambique. Então isso não tem como mudar o sotaque. O sotaque é o mesmo. Então aí acabamos chegando nessa falar através desses sotaques. Mas as pessoas não me entendiam. Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta sempre em qualquer lugar onde eu vou pregar. Estão entendendo? Porque quando as pessoas dizerem que sim, eu vou continuar. Se as pessoas dizerem que não, vou ter que chamar um intérprete para poder interpretar. Incrível que pareça, minha esposa até quando fala, é muito mais claro. Também porque a mulher fala demais. Eu não. Às vezes eu sou um pouco mais até reservado, falo um pouco, muito pouco mesmo. Já, você sabe, as mulheres já sempre, a gente já sabe como é que é a mulher. Não se conhecem, se encontram no elevador, estão lá, quando chega no quarto andar, já mandam um zap, é amiga. Nunca se viram na vida. O homem já é diferente, um pouco reservado, tem o seu território. Ninguém entra no meu território. É mais ou menos nesse sentido, homem. Então, por isso que a minha esposa se adaptou fácil e rápido, e eu não. Mas mesmo assim, eu creio, eu sei. Por isso que eu vou fazer de novo a pergunta. Estão entendendo o que eu estou falando? Então posso continuar. O que é a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Eu pregava na igreja onde falava sobre essa pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes nós tratamos o Espírito Santo como só o poder. Ele não é poder. Ele é uma pessoa que sente. Como esse homem que está aqui, esse fotógrafo. O Espírito Santo é uma pessoa que ele sente. Tem emoções. Esse cara tem, se eu beliscar ele vai sentir dor. O Espírito Santo se entristece quando nós o machucamos. Porque ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Então quando eu lido com o Espírito Santo como uma pessoa, eu começo primeiro porque eu não quero machucar a pessoa do Espírito Santo. Eu não quero machucar a pessoa do Espírito Santo, por quê? Porque eu sei que ele é uma pessoa que tem os mesmos sentimentos como qualquer um. Ele não tem um corpo, mas ele precisa do nosso corpo para poder funcionar.
agir e trabalhar sobre as nossas vidas. Pastor, o que isso tem a ver com o que nós lemos aqui? Tudo. A primeira vez que tive a experiência com o Espírito Santo de Deus, a minha história mudou. Eu lembro até hoje, nós buscávamos o Espírito Santo, eu líder de jovens lá em Moçambique, numa igreja onde me converti nessa igreja. Eu cheguei naquela igreja, incrível que pareça, porque eu era de uma outra igreja, era da igreja católica. Só que estava difícil, eu não conseguia namorar ninguém naquela igreja. Estava difícil, igreja católica, eu não conseguia namorar ninguém. O irmão me encontrou e falou: Gito, deixa eu te falar um negócio. Na igreja evangélica é mais fácil namorar. Você só chega lá e diz a paz do Senhor. Se a menina dizer a paz, já é sua. Eu falei, isso é fácil. Eu vou lá. Só chego, eu já sabia que ela era menina. Não era, nem era minha esposa, ela nem congregava lá. Eu já sabia, a menina era do bairro. Eu falei, nossa, eu vou naquela igreja. Eu vou dizer a paz do Senhor. Se a menina dizer que é a paz, então vou sair naquele dia enquanto tenho uma namorada. E cheguei, eu lembro naquele dia eu sentei lá no final do banco. Só que naquele dia teve um missionário que foi pregar naquela igreja. Um missionário americano. Ele era a primeira vez naquela igreja. Ele começou a falar. Só que quando ele ia falando, tudo que ele falava, parecia que ele estava falando da minha vida. E eu lá no final, sentado, escutando ele falando. Eu falei, não aguento mais isso. Acho que alguém contou a história da minha vida. Mas não era a primeira vez naquele lugar. Eu lembro que quando terminou de pregar, ele falou, quem quer aceitar, quem quer entregar a vida para Jesus? Quem era? Eu primeiro, saindo lá de trás, eu estava lá no altar, ajoelhando e entregando a minha vida para Jesus. Eu fiquei naquela igreja anos, só que tinha um problema. A minha família, naquela mesma semana, eu era para ser batizado na igreja católica. Se eu tivesse sido batizado, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas naquela mesma semana eu cheguei para os meus pais e falei, pai, eu não quero mais ser batizado, porque eu ouvi um cara que conhecia a minha vida, falou muita coisa de um Jesus lá. E eu quero saber, na verdade, porque eu nunca tinha aprendido sobre esse Jesus. Sempre via Jesus ainda na cruz, mas ele falou do Jesus que não estava mais na cruz, que tinha ressuscitado. Eu falei, não, eu quero saber sobre esse Jesus. Tive uma briga na minha família. A pior briga é ser perseguido na sua família. A briga de Caim e Abel é a briga pior da família. Eu tive briga durante anos. Que não me davam, eu era um filho, ovelha negra dentro da família com 8 irmãos. Mas eu tinha a convicção do que Deus tinha feito comigo naquele dia. Eu me mantive firme, até um dia que os meus pais me deram a bênção. Depois de anos. Eu fiquei naquela igreja, fiquei líder dos jovens durante 10 anos naquela igreja. Eu lembro até hoje que nós tínhamos toda terça-feira e quinta-feira o dia de jejum, onde nós orávamos, buscávamos o Espírito Santo. Eu não sabia o que é isso do Espírito Santo, mas nós buscávamos. Vem Espírito Santo, enche as nossas vidas, jejuando, buscando. Eu lembro um dia desse, eu voltando do colégio, os jovens já estavam lá na igreja, orando, porque as pessoas iam para o colégio, a igreja ficava aberta, terça e quinta-feira, até o final da tarde, em jejum. Só que naquele dia, numa quinta-feira, o Espírito Santo visitou aquela igreja. E eu estava lá. Eu vi coisas sobrenaturais acontecer naquele dia. A minha experiência com Deus começou a mudar a partir daquele dia. Eu comecei a entender coisas sobrenaturais a partir daquele dia. Isso foi no ano 2000. Pastor, tu é velho? Não sou velho não, irmãos. Foi no ano 2000. Desde lá, eu sempre busco conhecer essa pessoa do Espírito Santo. Porque eu sei, sem Ele, eu estarei numa encrenca no meu andar com Deus. Por isso que eu falo e repito aqui, todo líder, todo pastor, todo líder de discipulado, todo líder de célula que dispensa o Espírito Santo está entrando numa encrenca. Porque vai pela força dele e não na força do Espírito. E toda vez quando nós vamos pela nossa força, nós nos lascamos.
e feio. Espírito Santo, ele não vem pelo estudo, sabe, o conhecimento da teologia, doutorado em teologia, não. Ele não vem nas nossas vidas por isso, porque se fosse assim, aqueles discípulos de Jesus estavam lascados. Porque não tinha doutores, não tinha pessoas que tinham conhecimento da teologia, tudo isso. O Espírito Santo, ele não vem por isso. Ele quer se conectar conosco através de quebrantamento. Nós nos posicionamos, pagar o preço para Ele entrar nas nossas vidas. Em 2023, nós estamos profetizando aqui, mas nós precisamos começar a pagar o preço. É agora. Sabe por quê? Porque a fé é hoje. A fé não é amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A fé agora é hoje. Então o preço precisamos pagar é agora. Conhecer a pessoa do Espírito Santo é essencial nas nossas vidas. Mas ter experiência, é profundo, irmãos. É profundo, porque eu posso conhecer a pessoa do Espírito Santo, mas eu ter uma experiência com a pessoa do Espírito Santo, isso é mais profundo, porque eu vou entrar numa intimidade com Ele, aonde vou caminhar com Ele, aonde vou buscar Ele, aonde vou dizer que entra, toca, me ensina, me leva aonde eu quero chegar. Se é um ano de crescimento, vai comigo para esse ano de crescimento, porque só Ele que tem esse poder de me levar nessa dimensão. A Bíblia, foi escrita a Bíblia, épocas diferentes. Vários homens em épocas diferentes. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele se manifesta em épocas diferentes. O mesmo que se manifestou ao escreverem a Bíblia, é o mesmo que se manifesta, o mesmo Espírito hoje nas nossas vidas. E a grande alegria hoje, não precisamos mais esperar 10 dias como aqueles discípulos, porque o Espírito já está aqui entre nós. Só precisamos dizer que enche, entra sobre a minha vida, entra na minha família, entra na minha casa, entra no meu trabalho, entra nos meus projetos, entra! E Ele me diz, e Ele me conduz, e Ele me leva na direção certa. Uma coisa nós temos certeza, o Espírito Santo está entre nós, Ele está aqui essa noite, amém, irmãos? Nós temos essa certeza, que Ele está aqui entre nós. O Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa da terceira da Trindade. Ele é uma pessoa que vive. Ele vive. Ele é um corpo físico, ele não é um corpo físico, desculpa. Então ele precisa do nosso corpo para que possa agir, para que possa operar, para que possa se manifestar. Por isso que eu volto a falar, sem Espírito Santo, estamos numa encrenca. Sem Espírito Santo, não vamos ter um crescimento. Podemos até tentar, mas não vamos chegar. Porque Ele é que nos dá essa força. E qual é a função, pastor, desse Espírito em nós? Qual é? O Espírito, ele vem dar vida aos mandamentos, vem dar vida ao nosso relacionamento com Deus. Sabe, toda a Trindade tem uma função. Esses dias eu estava vendo um negócio que me chamou a atenção. Sabiam vocês que toda a Trindade dá dons? Se a gente vai ler no livro de Romanos 12, a Bíblia diz que Deus dá dons de graça, dons que nós recebemos pela graça de Deus. E se vamos ler o livro de 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ver os 9 dons que o Espírito Santo dá. E temos os dons ministeriais que Jesus dá. Então toda a Trindade dá dons. Então cada um tem a sua função ao nosso andar com Deus. Toda a Trindade acaba. Deus Pai é aquele que comanda. E Deus Filho, Ele vai realizar o comando, o mando do Pai. E o Espírito, pastor, o Espírito Santo é aquele que traz. Quando Deus manda que haja luz, que tenha luz, Jesus vem como a luz. E o Espírito Santo é esse que traz a luz. Existe um processo todo. Se eu quero acender uma luz, Deus Pai dá o comando, a pessoa que vai até o interpretor.
Jesus é a luz. E o Espírito Santo é aquele que traz essa luz. Todos têm um funcionamento, têm um trabalho. E Ele está aqui essa noite. Nós vamos começar hoje buscando Ele. Que Ele possa encher as nossas vidas. Possa encher a nossa igreja. Possa encher a nossa casa. Possa encher aonde nós temos colocado os pés. Porque Ele quer agir sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, Ele quer confraternizar conosco. Nos ajudar a orar para o Pai. Porque existe uma diferença de comunhão e um pedido. Eu chego no restaurante, eu faço um pedido. Ou eu chamo o garçom, me dá um negócio para eu comer. Eu faço um pedido, ele tem um pedido. A comunhão é diferente. Porque eu falo, garçom, quando o garçom tem comunhão, quando eu falo, senta aqui, eu como com ele. Existe uma diferença entre pedido e uma comunhão. Eu não uso a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa só para pedir, mas eu quero usar a pessoa do Espírito Santo como uma comunhão. A pessoa que eu vou me relacionar com Ele. Sempre. Em todo o tempo. Junto a essa comunhão. A comunhão do Espírito Santo. Que é isso? Muitas das vezes nós usamos pedidos egoístas. Porque chegamos na pessoa do Espírito Santo, me faz aquilo, me dá aquilo, opera aquilo, eu só quero aquilo, só quero aquilo. Ele não quer isso de longe, Ele quer que nós possamos ter uma comunhão com Ele. Aonde eu vou dizer, sabe, se eu estiver com Ele, Ele já sabe o que eu quero. Ele já sabe o que eu necessito. Eu não vou ser aquele mendigo egoísta que vou ficar só pedindo. Eu vou ter uma comunhão. E nessa comunhão Ele vai realizar de acordo com a vontade dEle sobre a minha vida. Ele é uma pessoa. Sabe? Existem 3 reinos. E esses reinos, eles agem sobre as nossas vidas. Esses 3 reinos, eles agem sobre as nossas vidas. Que é o reino do Espírito do homem. Eu vou pedir uma cadeira aqui. Será que posso? Está conectada ou não? Assim como funciona a intimidade com o Espírito Santo. Eu vou pedir um homem aqui, um voluntário, para sentar aqui. Existem 3 reinos. Tem o reino da carne, que é esse onde eu estou aqui. Tem o reino, a carne, o corpo, tem o reino da alma, que está mais ou menos aqui. E o reino do Espírito, onde está esse grande homem aqui. Muitas das vezes, quando nós entramos numa dimensão, na nossa conversão, nós temos uma intimidade com o Espírito. Mas para eu chegar lá, eu preciso passar esses processos até chegar na pessoa do Espírito Santo de Deus. Lá está sentado a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nesse reino da carne, todos nós começamos. É aqui onde nós começamos, buscamos ao Senhor, começamos a orar, sabe? Eu falo, Senhor, eu quero orar, quero falar contigo. A minha missão, a minha meta é chegar lá. Eu começo aqui, começo a falar, Senhor, enche. Só que aqui é um lugar onde há domínio maligno da própria carne. Às vezes a criança chora, eu me distraio, vou lá, o celular para, eu tenho que ver o celular. Aí eu paro, eu continuo orando aqui, mas não consigo avançar, porque as coisas acabam me tirando o foco, ainda aqui nesse primeiro reino.
carne completamente domina. E todos nós passamos e começamos por aqui. Você quer jejuar aqui, começa a jejuar, está com fome. Quer orar, quer ler a Bíblia, você não consegue ler a Bíblia, começa a cochilar. Por quê? Porque existe um domínio da carne que está aqui sobre este lugar. Por isso que muitas vezes não tem sucesso no seu relacionamento com o Espírito Santo, porque muitos acabam aqui e se desviam sem ter a intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E aqui, nesse domínio, existe essa luta ela não para, continua. Tudo é espiritual, tudo é carne que acontece aqui, deseja que tudo começa, não flui, e as orações aqui são as mesmas, a mesma oração. Senhor me ajuda, Senhor me abençoa, Senhor me ajuda, Senhor me abençoa, abençoa minha família, abençoa meu cachorro, abençoa aquilo, abençoa, mas eu não saio daqui, e eu continuo na carne, não consigo sair daqui, na dimensão onde eu preciso chegar, que é na pessoa do Espírito Santo de Deus, na intimidade maior que na intimidade de Deus. Eu continuo, e a pessoa aqui pode ficar horas, o dia, meses, a pessoa vai orando, coloca até um louvor, mas nem sabe se Deus respondeu a oração, porque existe um domínio que a pessoa não consegue sair. Mas quando mais você vai orando, quando mais você vai pedindo a Deus, você não sabe, mas esse seu insistir, não desistir, não parar, te leva a você chegar a outro domínio, que é o domínio, que é uma linha que te leva a um domínio da alma. Aqui as coisas começam a mudar. Por isso, o esperar é muito essencial. Jesus falou para eles: ficam aqui até vocês receberem o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas. Eles estavam em Jerusalém. Eu estava falando isso esses dias. Eu falei, eu aqui hoje no Brasil, estou nos meus confins da terra. Por quê? Porque Moçambique é o meu Jerusalém. Talvez a África do Sul ali, é Judeia, Samaria, talvez Zimbábue ali. Aqui eu estou nos meus confins da terra. Eu estou cumprindo a palavra. E você? Hoje eu tenho certeza, mas vamos lá, voltando aqui na história. Então a pessoa, quando mais permanece, porque muitos aqui desistem. Você vê o irmão, era irmão em Cristo, de repente cadê? Desviou porque não conseguiu passar o processo. Por causa do domínio, aqui os demônios dominam totalmente, não deixam, vou orar, de repente entra uma mensagem, porque a pessoa não consegue ter cuidado e controle nesse domínio, mas quando mais ele permanece, ele consegue avançar para o domínio aqui tudo muda. Muda por quê? Porque você tem outro lado, que é o Espírito, o outro lado aqui, só o demônio entra pela sua permissão. Nesse domínio, o demônio não entra se você não permitir. E aqui as orações começam a mudar. Você ora só uma vez, Senhor me abençoa, você tem certeza que o Senhor te abençoou. Você ora, diz, Senhor abençoa a minha família, você tem certeza aqui que o Senhor já abençoou a sua família. Lá ainda não, você não sabe. Será que Deus abençoou? Mas mesmo estando aqui, ainda não é o final. Só que existe uma diferença, porque quando eu já estou aqui tenho mais tendência de eu decidir aonde eu quero ir. E se eu não permanecer, eu posso voltar de novo. Ou se não, eu permanecer, eu posso continuar aonde eu preciso chegar. Aqui é um lugar onde você pode orar, pode ter certeza, a palavra entra nas nossas vidas aqui, sabe? Quando você coloca um louvor, o louvor mexe no teu coração. Aqui não, às vezes você escuta louvor, mas como qualquer música imundana. Mas aqui já as coisas começam a mudar, porque o louvor começa a fazer efeito dentro do seu coração, dentro do seu andar com Deus. E quando mais você permanece aqui, você chega na pessoa do Espírito Santo de Deus. Aqui você não ora mais, você não pede mais, você fica em silêncio. A sua oração muda, você fica em silêncio, e aqui você entra na verdadeira comunhão com a pessoa do Espírito Santo de Deus.
E nessa comunhão, tudo começa a mudar, porque você começa a enxergar. Aqui, você abre, sabe, o silêncio é a forma mais eficaz de ouvir. Se a gente for ver a Bíblia, no livro de Salmos, ele fala: aquietai-vos, porque sabeis que eu sou Deus. Você está aqui, não é mais aquele papagaio lá, não. Não, você está aqui, só agradece. Senhor, Tu é bom. Senhor, Tu é bom. Porque a comunhão aqui é profunda com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Você entra numa dimensão, incrível que parece daqui, você não quer mais sair. Porque você entra numa dimensão onde você busca, onde você se derrama. E você diz: Senhor, oh, talvez você hoje está aqui, não desista. Talvez você está aqui hoje, não desista. Porque o alvo é chegar na pessoa do Espírito Santo de Deus. É nessa intimidade. E eu imagino todos que estamos aqui hoje, entrarmos em 2023 neste lugar. Será um ano que não vai sobrar espaço para contar tanta bênção daquilo que Deus vai fazer. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? E eu creio nisso. Obrigado, Espírito Santo. Eu creio nisso. Obrigado a pessoa do Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós precisamos buscar nessa dimensão. Então essa é a comunhão que eu estou tentando falar para a igreja hoje. É uma comunhão profunda. É uma comunhão que mexe. Nós temos vários homens na Bíblia. O próprio John Wesley era uma pessoa usada com a mesma autoridade e a mesma comunhão. Com essa comunhão do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito Santo estava com Estevão. Quando ele foi apedrejado, Estevão, ele estava nem aí o que estava com ele, estava olhando a intimidade com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo, o Estevão não sentia dor, ele olhava a alegria de estar na presença do Senhor. A pessoa do Espírito Santo, às vezes, ele incomoda para quem não tem. Se você anda no Espírito, se o Espírito Santo encheu a sua vida, para quem não tem, vai ficar incomodado. Quando você chegar perto dele, vai dizer, não vai sentir incômodo. Porque ele traz luz e traz a paz sobre as nossas vidas. E ele quer se manifestar aqui nessa noite, neste lugar. Porque ele está aqui neste lugar. Foi o mesmo Espírito. Deu autoridade a Moisés libertar o povo. Foi o mesmo Espírito que deu autoridade a Josué a destruir as fortalezas. Foi o mesmo Espírito que deu força a Samuel. Foi o mesmo Espírito que deu força a Jesus. É o mesmo que está aqui essa noite. É o mesmo que sonda os nossos corações. Todos os discípulos estavam cheios naquele dia. Eles pregavam, eles testemunhavam com autoridade, com ousadia, porque o Espírito estava neles. Porque a autoridade do Espírito Santo estava sobre a vida deles. Eu sinto Ele aqui. Eu tenho certeza que Ele quer mudar. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer nos dar um ano 2023. Já vamos estar orando aqui para o janeiro, fevereiro. Mas eu acredito que todos os meses Ele quer estar conosco. Eu acredito que todos os meses Ele quer ter esse relacionamento para conosco, junto conosco. É o mesmo Espírito que uniu o Pedro e o Cornélio. Esse Espírito Santo
ele é um dunamis, mas ele também é sensível como uma criança. Sabe a criança? Quando você machuca a criança, ela se afasta. O Espírito Santo também, quando nós o machucamos, se afasta. Mas ele também tem poder como dunamis. É ele mesmo que quer agir sobre a igreja, sobre as nossas vidas. E nós não podemos mentir para esse Espírito. Nós vimos Ananias e Safira tentaram fazer o mesmo, não conseguiram, caíram mortos. Porque ele tem essa autoridade, esse poder sobre as nossas vidas. E ele quer agir hoje para a vida da igreja. No Antigo Testamento, Moisés pediu o Pai, pediu que o seu Espírito nos conduza. Os discípulos pediram a Jesus. Hoje nós podemos pedir à pessoa do Espírito Santo também para que possa não só encher, possa nos conduzir, nos capacitar para que possamos caminhar na direção, na vontade dEle. Pastor, o que é que vamos fazer agora? Queremos o convidar. Queremos o convidar para que Ele possa entrar nos nossos corações. A semana inteira, eu acredito que vamos mergulhar naquilo que Ele já começa a fazer sobre as nossas vidas hoje. Vamos mergulhar naquilo que Ele já começa a fazer nos nossos corações hoje. No livro de João, a Bíblia fala que nós faremos coisas maiores que Jesus fez, mas precisamos dessa autoridade. Precisamos desse poder. Precisamos dessa capacidade. Paulo disse que nós devemos caminhar no Espírito, orar no Espírito. E essa comunhão que nós queremos ter com Ele essa noite. Hoje Ele está aqui. Eu sinto. Quero mudar a nossa maneira de pensar. Quero mudar a nossa maneira. Porque só Ele tem poder para mudar. Só Ele tem poder para agir.